Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal feito para você, iniciante no mundo SAP. E para falar sobre o tema carreira funcional SAP e soft skills, eu convidei o meu amigo Marcos Alencar, que é especialista em MM, trabalha há mais de 12 anos com SAP, influenciador digital SAP, pai da Rafa e da Kiara e que compartilha muito conhecimento sobre SAP em suas redes para ajudar aí a galera que está começando na área SAP. Marcos, obrigada por aceitar meu convite e seja bem-vindo. Obrigado a você, Bruna. Fico muito feliz, né, com esse convite, né? A gente colocou aqui influenciador SAP, mas já faz uns 6 meses que eu não crio conteúdo, então hoje vai ser o meu retorno, vamos dizer assim, né? Vou me comprometer aqui, com você e com toda a audiência de que a partir de então eu vou voltar a criar conteúdo SAP, né? No @marcosintech, seja no Instagram, no LinkedIn, etc, para a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas, né, no mundo SAP. E hoje a gente vai falar de algo que, embora eu não criei conteúdo técnico assim SAP, foram questões que eu me desenvolvi nesses 6 meses, né? Agora a gente entrou no mês de junho e fazendo um retorno ali, uma retrospectiva de tudo que eu aprendi nesse até hoje, né? Desde o começo do ano, o que eu mais tive oportunidade de me desenvolver foi em relação à carreira, né? Então, eu acho que vai servir para o público de SAP, mas também qualquer outro tipo de pessoa que trabalha em alguma empresa, né? Ou também é empreendedor. E também os soft skills, né? Que são pontos que eu acho que hoje em dia é importante em qualquer carreira. Importantíssimo, soft skills está sempre alta. E olha que eu converso com muita gente, assim, a maioria das pessoas, né, que estão participando de processos seletivos estão falando que os soft skills estão sendo equiparados com a habilidade técnica, né? Então, se você não tiver o soft skill suficiente, talvez você não passe numa vaga. Então, é um tema super relevante. E vamos aproveitar aí, você me contou que está liderando equipes, então isso é um É isso aí. desafio muito importante. E eu quero saber de você já quais soft skills que você considera essenciais para um consultor SAP ser bem-sucedido. Olha, a gente falando de soft skills, né? Então vamos começar assim, só nivelando o público, né? Hard skills são as nossas qualidades técnicas, né? Então você saber programação, você saber configurar o SAP, por exemplo, ou qualquer outra coisa que é técnica, a gente chama de hard skill. Soft skills são todas as qualidades ou habilidades comportamentais, né? Perfeito. E falando sobre o que eu considero essencial, eu acho que a primeira delas, eu acho que é a mais importante, pelo menos para mim, e o que eu vejo aqui no ambiente, é a comunicação. A comunicação, hoje, eu julgo que é a habilidade de milhões da nova década, né? Então, desde ali 2000, principalmente 2010 para frente, ali nesses últimos 4 anos, veio a pandemia e tudo mais, todo mundo ficou um tempo recluso também, né? E quem soube se sobressair, né? Em qualquer nicho, se você prestar atenção, as pessoas que hoje são referências, que são grandes, né? Eles são bons comunicadores. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que uma pessoa ela deve desenvolver, né? Que é como você disse, né? O hard skill ela é a base, né? Do que a gente teoricamente às vezes tem que ter ali o mínimo ali, ou pelo menos para aquela vaga ter o nivelamento. Mas o soft skill é o que vai te fazer subir os degraus da sua carreira, né? Então não basta você só saber a BAP, por exemplo, que é a linguagem do SAP, ou só saber configurar se você não tiver uma boa comunicação, se você não conseguir trabalhar em equipe, se você também não ser um bom entendedor, né? Hoje em dia as pessoas querem falar muito ou na frente, né? Eu vejo isso bastante em reuniões e elas deixam de escutar. E às vezes a gente como consultor funcional, pelo que eu vejo, muitas vezes o problema resolve ali mesmo na reunião. Às vezes você escutou ali o seu cliente ou escutou a sua equipe, escutou mais do que falou, né? Ali como aprendiz mesmo, a gente sempre tá evoluindo. Eu acho que também você escutar mais
eu acho que também é um soft skill que eu considero essencial, né? Além obviamente, da comunicação, como eu tinha dito. Eu acho que também outro ponto é ter uma inteligência emocional, né? Porque nem sempre você vai estar em dias bons, nem sempre a sua equipe também, ou as outras pessoas vão estar num bom dia, e a gente tem que ter uma inteligência emocional de saber lidar com isso, né? Não trazer todas as emoções, né? Para dentro da empresa, ou também deixar a emoção do seu colega de trabalho te afetar. Eu acho que são esses três pontos: comunicação, ouvir mais, né? E também essa questão de inteligência emocional. Perfeito, excelente. Comunicação, eu também julgo que acho que é a principal, acho não, tenho certeza que é a principal habilidade. E inteligência emocional, eu nunca vi ninguém falar. Eu sempre falo comunicação, quando eu pergunto para as pessoas também, sempre falo comunicação, mas inteligência emocional é a primeira vez que eu ouço. E realmente é um tema que hoje em dia o pessoal acha que, né, pode ser besteira, né? Mas é um tema assim muito importante para levar para o dia a dia mesmo. Porque a gente tendo uma inteligência emocional e sabendo lidar com as nossas emoções, se por um acaso alguém não souber lidar, a gente vai conseguir contornar a situação da melhor forma, né? Principalmente a gente que convive com vários tipos de pessoas, às vezes a gente tem que lidar com outros times além do nosso, né? Do De nosso ali do fato. dia a dia. Então, às vezes, a pessoa não tá passando por um momento bom e a gente nem sabe, e acaba descontando sem querer, mas, tipo assim, a gente não sabe o que que ela tá passando, se alguém da família dela tá doente, algo assim. Então, a gente ter, assim, esse equilíbrio emocional e essa inteligência de saber lidar com o outro é assim crucial para você viver bem no seu dia a dia e trabalhar da melhor forma. Então, eu gostei muito desse ponto que você falou sobre, mencionou sobre inteligência emocional, porque eu também julgo ser assim uma área muito importante que a gente precisa desenvolver, não só para trabalho, mas assim para a vida da gente, É né? verdade, é Né? verdade. Não vale só na parte do trabalho. Você tem que ter inteligência emocional, acho que para tudo, né? Para Pra- criar seus filhos, para você se relacionar com a sua esposa, por exemplo, né? Hoje o mundo está muito mais rápido também, né? Então, se você não tiver essa inteligência, né? Quantos casais, por exemplo, saindo um pouco da parte profissional, se Sim, separam por alguma briga ou alguma coisa que, assim, foram tantas pedrinhas ali que acabou somando e realmente já não fazia mais sentido, às vezes, para o casal voltar e tentar resolver o problema, né? E às vezes começou num problema tão pequenininho, né? Então, exatamente. a gente traz num contexto, mas inteligência emocional, ela serve, assim, de uma forma geral. Com certeza, com toda certeza. Acho que hoje a principal ferramenta e, vamos dizer assim, habilidade, né, que a pessoa precisa ter é a inteligência emocional para tudo. Até porque eu já passei por consultorias que pessoas, né, consultores, cara, deram atestado assim de 15, 20 dias, entraram no INSS pela pressão do dia a dia. A gente sabe que Isso é trabalhar com verdade. SAP tem seus ônus e os bônus. Mas assim, se você não tiver uma inteligência emocional também, você acaba adoecendo, né? Como Isso é verdade. aconteceram, eu já vi pessoas, Eu né, que também já vi alguns casos, infelizmente, né? Não e só isso no mundo SAP, no mundo é corporativo, eu acho que como um isso todo. pega bastante. Então, ter essa habilidade desenvolvida vai ajudar com certeza a galera para tudo, né? Na vida Isso pessoal, é como você verdade. falou, e na carreira também. Maravilha, Marcos, amei as dicas. E vamos lá, você tem, assim, muita vivência, né? Você tem 12 anos de SAP. E eu queria saber de você, assim, quais os erros, assim, que você mais vê nos projetos SAP, na sua vivência? Tá, Você já vamos. viu, né? Eu acho que se a gente estiver falando, vamos no tema de soft skill, né? Tem essas duas qualidades que a gente tem que se desenvolver, né? Elas acabam, se você não tiver isso de forma um pouco mais madura, você acaba tendo isso em forma de erros nos projetos SAP. Por exemplo, se você não tiver uma comunicação fluida, assertiva e clara, né?
Às vezes você vai fazer um mau alinhamento com o seu cliente ou com a sua equipe e vai dar ruim, né? Outra coisa, a questão também dessa gestão de emoções. Se você não tiver essa inteligência emocional que a gente acabou de mencionar, você tende a ter erros meio óbvios, né? Vamos dizer assim. E uma dica que eu dou para a galera, assim, não erra no óbvio, né? Você tem que errar pequeno. Cada um sabe a sua atividade macro, de trabalho, tá? Se a gente pegar qualquer, ambiente de trabalho, né? Você tem que fazer pelo menos o básico bem feito, e às vezes as pessoas acabam errando em coisas óbvias, né? Verdade. Fica perdido. As pessoas têm que identificar, por exemplo, você que está escutando a gente do outro lado, quais são as atividades chaves na onde você trabalha? Quais são as suas atividades chaves no seu cargo? Essas atividades chaves, você tem que, tipo assim, você tem que ser bom nisso, você tem que se garantir nisso. Nas atividades chaves, você não pode errar no óbvio. Você tem que errar numa nova atividade que você está tentando puxar e tal e tudo mais, né? E, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito aqui em projeto local, Brasil, né? Que eu vejo Uhum. menos em projetos internacionais, que eu acho que é meio cultural, pode ser, não sei. Atraso em reunião. E principalmente no trabalho remoto, né? Hoje em dia a Aham. gente está em casa, a gente tem a facilidade de não ter essa questão de trânsito, né? De estar se deslocando, de ter algum imprevisto e etc. E aí você marca a reunião, por exemplo, 9 horas, a pessoa entra 9h10, 9h15. Então, assim, isso é um erro óbvio, Não entendeu? tem desculpa, né? Tá E em casa, né? Como é que atrasa? logicamente que, assim, existem exceções. Existem Claro. exceções. Tipo assim, olha, fiquei aqui, tive um imprevisto aqui em casa, né? Isso ok, né? Mas eu já tive casos que, tipo assim, a pessoa chegou, ela já se acostumou a chegar atrasada, parece que ela é atrasada na vida inteira dela, ela tá atrasada, cara. Tipo, parece que tá num relógio errado. Então, assim, tentem não, o atraso que não vire o seu crachá, porque depois que você dá essa impressão para o seu time, é muito difícil você reverter isso. É muito mais positivo você ser qualificado como uma pessoa pontual, né? Antigamente, quando eu treinava, assim, quando eu era mais jovem e tudo mais, né? Essa questão de esporte, de competição e tudo mais, quando a gente ia para o treino, o professor mencionava isso, né? Ele falava assim, ó, o treino começa 7 da manhã e 7 horas você está atrasado. Ou seja, você já tinha que estar pronto antes das 7. Antes das 7. Na hora das 7 horas começava o treino. Ele pegava o apito dele lá e começava, né? Então, isso foi algo que ficou muito na minha cabeça, nessa frase que ele mencionou, né? O treino começa às 7 horas e 7 horas você está atrasado, né? Nossa, Então, isso ficou muito na minha cabeça. Então, eu vejo que as pessoas às vezes erram no óbvio que não deveriam errar, erram na atividade-chave, né? Então, esses são. Não tem nada assim. Às vezes as pessoas acham que a gente vai trazer fórmulas mágicas aqui e tudo não, mais, né? Por exemplo, essa pergunta, né? Quais erros que você mais vivencia no projeto SAP? Aí a pessoa vai falar de várias outras coisas, né? Várias coisas que você já vê na internet, mas o que eu quero trazer aqui é a realidade do dia a dia. As pessoas estão errando assim coisas básicas que não eram para ser erradas, né? sim. Sabe o que eu vejo também? Hum, No, assim, no dia a dia, né? Você trabalha em projeto mesmo, eu já no suporte AMS. E a questão, voltando sobre a questão da comunicação, uhum, aqui eu vejo, principalmente quem está começando, e até consultores já mais experientes, exemplo, chega um problema para ele, chega um contexto ali que o usuário escreve o problema e tal, e eu não sei se é medo de falar, de se uhum, comunicar, não sei, mas que quer tentar resolver só pelo texto ali, pelo print do problema. Não quer entendi, entrar em contato com a pessoa para saber o que é realmente, porque, como você falou, às vezes numa reunião, falando ali, você já consegue resolver.
é uma coisa simples, um detalhezinho que a pessoa não está enxergando ali, que às vezes precisa de, de de um fato. outro olhar. Então, assim, a comunicação e realmente esse tipo de coisa que é básico, a gente tinha que priorizar para o que você falou mesmo, fazer o básico, né? Assim, aprimorar no básico, né? Para você fazer, dar o melhor de si no básico. E isso é crucial para que você cresça, né? Como pessoa É e isso. como profissional também. Então, é algo que eu vejo muito aqui, essa parte da, né, da comunicação. Não sei se Sim, é medo, não sei, mas eu prefiro, chegou, eu prefiro me comunicar, porque ali eu consigo entender melhor o que que aquilo, qual é o problema. Numa reunião também, a gente conversando, uma pessoa às vezes tem mais de outro time, nossa, é bem mais esclarecedor do que a gente tentar resolver por um texto. Texto é sim, sim. interpretativo, cada um interpreta de um jeito e a gente às vezes pode errar por algo, né, por uma falha ali que se eu tivesse me comunicado, eu teria resolvido mais rapidamente, por exemplo. É verdade. Marcos, me diz uma coisa, como que você faz para aprimorar essas habilidades assim de comunicação, para lidar ali de forma eficaz com os clientes, com os colegas de equipe, né, as pessoas ao nosso redor assim no dia a dia? O Eu que que acho você que eu acho que uma das coisas que, se você não é um bom, por exemplo, comunicador, você tem que procurar um ambiente que tenham essas pessoas, né? Porque também é um ponto bem legal, né, de desenvolvimento pessoal, é o ambiente que você está alocado. Se tem? você tem um ambiente que normalmente é aquele ambiente que você fica ali mais acostumado com as pessoas do dia a dia ou com a equipe do trabalho ali, só naquele nicho pequeno, vamos dizer assim, você vai acabar pegando uma média ali de soft skills daquelas pessoas, né? Sim. E às vezes até mesmo vamos dizer assim, uma bad skill, né? Skill, por Aham, exemplo, que tipo assim, um mau hábito, por exemplo. é Se verdade. você está rodeado de pessoas que chegam no trabalho e tá contando a hora para dar sexta-feira, que fica, tipo assim, reclamando do trabalho e tudo mais, você é influenciado sim, o ambiente Com influencia. certeza. Então, quando a gente quer melhorar as nossas habilidades de comunicação, a gente tem que se espelhar em ambientes, né, ou em pessoas, né, porque todo ambiente ele é formado de pessoas, de um ou mais pessoas, né, de Sim, que são bons comunicadores. E então, perfeito. por exemplo, tem coisa que o para quem está começando, né, principalmente, tem coisa que o mercado de trabalho ele não vai te ensinar. O mercado de trabalho ele não vai te ensinar a ser um bom comunicador, né? Ah, Ele vai exigir essa soft skill de você, né? Tem certas coisas que as pessoas, eu vou entrar como trainee, o pessoal vai me carregar no colo, por exemplo. Não tem essa, não. tem Hoje em não. dia tá tão competitivo o mercado de trabalho que algumas soft skills o mercado de trabalho ele não vai te ensinar, ele vai te exigir, né? Então, por exemplo, gerenciamento de emoções. São coisas também que, se você parar para pensar, se a gente não tiver essa inquietude de melhorar, a gente fica ali numa zona de conforto e fica sendo a mesma pessoa durante um bom tempo. Por quê? Sim, Porque gerenciamento de emoções, por exemplo, a gente não aprende também na escola. A gente não aprende a ser não tem uma aula de comunicação na escola, não tem uma aula de inteligência emocional, pelo menos na escola que eu estudei não tinha, eu estudei escola pública, né? Então sim. eram aquelas matérias de sempre, matemática, português, ciências e etc. Uma outra coisa que afeta bastante as pessoas, até fugindo um pouquinho do assunto, gestão de patrimônio, né? A gente não aprendeu na escola a juntar dinheiro. A não ser que você seja influenciado por algum amigo ou por seus pais, que a gente chama de ambiente, então a gente volta nesse contexto de ambiente, gestão de patrimônio, investimento, etc., a gente não aprende na escola. Então, tem certas coisas que soft skills, vamos dizer assim, que ele vai te exigir. Ele não Verdade. vai te ensinar, né? E aí você vai para o mercado de trabalho, não se prepara nisso, não tem competência, não vai atrás desses pré-requisitos.
e aí você perde a vaga, né? E Sim. às vezes você acaba ficando obsoleto também, às vezes você já é um sênior e tudo mais, e se você não acabar melhorando o seu ambiente ou qualquer outro tipo de habilidade de soft skills, você vai ficando para trás. Você vai ser aquela pessoa que está há 20 anos na empresa, mas fazendo a mesma coisa e tudo mais, e você vê aquela outra galera que é boa em comunicação, virando diretor, virando líder e etc., e você sempre no mesmo cargo, né? Ali na zona de conforto. Então, se você prestar atenção em relação à comunicação, todas as pessoas que são de sucesso, por exemplo, tanto na parte de internet, se você olha ali as pessoas que você segue na internet, por exemplo, no Instagram, no Facebook, ou se a gente falar de um público mais jovem do TikTok, né? Todas essas pessoas são muito boas em comunicação. Elas conseguem trazer ali uma história e tudo mais. E se você olha para dentro de uma parte mais corporativa, aqui a gente falando de SAP, todos os melhores líderes e gestores que você teve ali na sua carreira, se você fala assim, ó, vou fazer um top 3 aqui ou um top 2, às vezes tem menos pessoas. Todas essas pessoas são bons comunicadores, né? Então é esse tipo de ambiente que você tem que observar na sua empresa, né, quando você quer melhorar algum soft skill, né? Porque, ou fazer realmente um curso e tudo mais, mas só fazer o curso, às vezes um curso de comunicação, vai te ajudar. Mas se você não colocar em prática, você vai evoluir muito pouco ou muito devagar. Então, a prática é realmente isso. Pode falar, Bruno. Desculpa. Eu entrei Não, aqui sim, numa nuance aqui. tô concordando com você, tô Entrei concordando. numa nuance aqui que eu acho que o ambiente também ele influencia bastante, né, da gente evoluir como pessoa. Não, perfeito. Tudo isso que você falou, concordo muito. O homem é o produto do meio, né? A gente fala que se você anda com cinco pessoas inteligentes, você será a sexta. Se você anda com cinco pessoas que gostam muito de beber no final de semana, farra, você será a sexta. Então, realmente, o ambiente, você não tem jeito, você acaba pegando um pouco do que você vive, né? Das pessoas que você convive. E sobre cursos, eu acho que, assim, um curso de desenvolvimento pessoal talvez seja assim, porque se ele tiver na grade, né? Por exemplo, eu cheguei a fazer um curso de desenvolvimento pessoal que também tinha na grade a parte de comunicação, Ó, a que legal. parte de gestão financeira. Então, ele tinha tudo isso, só que ele se baseava nas escrituras, na Bíblia. Uhum. Foi muito incrível. Então, fazer um curso, não esse, né? Mas o que a pessoa achar melhor para ela, um curso de desenvolvimento pessoal é muito importante, porque ali eu aprendi coisas que eu nem imaginava que existia. E às E vezes a gente vive às numa vezes, bolha, às vezes né? são coisas tão óbvias que você precisa desse insight de fora, porque Exato. a gente está, às vezes, no nosso mundo, vamos dizer assim, e a gente tem uma visão, às vezes, míope de coisas que estão, tipo, na nossa frente, né? Então, às vezes, Sim. a gente fazendo um curso, mudando de ambiente, participando também de mentorias, daqueles masterclass, né, que o pessoal está fazendo bastante. Você sai um pouquinho da caixinha, você vai aprender coisas que você já sabia ali por dentro. No final das contas, se você remoer mesmo, assim, você vai saber assim, meu, eu sabia disso aqui, mas não tinha, nesse momento de vida aqui, eu não sabia como aplicar, né? E às vezes você pega um curso, por exemplo, esse que tu mencionou, que você viu aquelas habilidades e a forma que a pessoa te ensinou fez sentido no seu contexto, né, de vida, vamos dizer assim, aí encaixou, sabe? Isso que é legal. Nossa, e você tá, exatamente o que você falou, você tá num ambiente que todo mundo ali, né? Eu conheci algumas pessoas que queriam, às vezes, os mesmos objetivos que eu. Então, aquilo ali me fez, nossa, abriu minha mente. A gente fala assim, parece que é assim, mágica, que é besteira, mas só vivendo a experiência para ver. Fui até aí em São Paulo, o curso que eu fiz, e assim, mudou a minha vida completamente. Mudou a forma como eu enxergava a vida, Maravilha. as outras pessoas, inclusive essa questão de ser mais empática
entender que a emoção do outro, eu não tenho que criar alguma expectativa no outro, que eu tenho que entender que às vezes ele não tá bem e que tá tudo bem também, se ele, né, saber ali lidar com pessoas e muitas outras coisas que eu nem sabia que eu que existia esse conhecimento e eu, caraca, como que eu demorei para fazer um curso desse? Eu fiquei assim, caramba, eu demorei muito tempo para descobrir um curso desse. E assim, super recomendo, não só o que eu fiz, mas outros, né? O que for mais, que fizer mais sentido para a pessoa, porque assim, muda a vida. Sério, muda a vida da pessoa. Se você se entregar ali mesmo, prestar atenção, viver aquele momento, muda, Nossa, é muda. mesmo. Muito verdade isso. É, a gente tá aqui, meu, tá sendo muito bom essa conversa aqui, né? Caraca, nossa, muito Só bom. dica boa. É, e às vezes a gente dá uma chinelada assim na galera, tipo, meu, é isso aqui e Sim, tal. Você fala, caraca, né? verdade. E voltando nesse tema, empatia, que eu acabei mencionando aqui, Uhum. qual é a importância, né, da empatia e da habilidade de trabalhar em equipe num contexto de uma consultoria SAP que você acha, assim, importante? É, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo que as pessoas acabam sobrecarregando, né, um projeto SAP, muitas vezes ele vai dar certo, mas ele poderia ter dado certo de uma maneira mais leve se a gente fosse um pouco mais empático com o time, né? Por exemplo, normalmente, quando você é de uma consultoria SAP, você não é o CLT daquela empresa, você é um contratado, você é um terceiro, né? Então, normalmente, muitas coisas, quando acontece o primeiro problema, se você não tiver aquela empatia e entender que o projeto ele é formado de um único time e não tipo assim, ó, o time do cliente, o time da consultoria, o time do QA, o time do PMO, não é isso. Um projeto ele é formado de um único time, né? Independente se a pessoa ela é da empresa ou se ela é um terceiro e tudo mais, um projeto é um objetivo no final das contas. Então, se todo mundo tiver dentro, todo mundo entender que todo mundo é um único time, vamos dizer assim, para aquele projeto, pode ser que não no longo prazo, depois de 2 anos o projeto acabe tudo bem, mas durante aquele cronograma de projeto, independente se a pessoa é um terceiro ou não, ela é o seu time. Ela é ela é a sua equipe dentro do contexto do projeto. Eu vejo, às vezes, muitas não vou dizer brigas assim, mas muitas desinteligências, né, em relação a problemas que acontecem no projeto, porque todo projeto tem problema, né? Independente se for um projeto de implantação ou um AMS e tudo mais, sempre tem um problema, né? Mas quando a gente fala de um projeto, é um projeto com um objetivo. Qual que é o objetivo? Ah, eu vou migrar para o S/4HANA, eu vou implantar uma ferramenta, eu vou implantar o SAP, por exemplo, na minha empresa. Então, esse é o objetivo. Se a equipe é composta de terceiros ou não, ou de consultoria A junto com B e tudo mais, a gente tem que ter essa importância de entender que a gente, para esse objetivo, se a gente não for o único time, não vai rolar, né? Às vezes vai rolar, mas de uma forma um pouco dolorosa, sabe? Tipo assim, deu um problema, assim, meu, isso aqui é culpa da consultoria, aí a consultoria já rebate, fala, não, ó, a especificação, o cliente fez tudo errado e tal e tudo mais, puxa, vocês não estão tentando resolver o problema, vocês estão tentando achar um culpado no final das Parece contas. que é uma competição, né? Em vez de ser um time, é uma competição. E eu acho que as pessoas que escutarem essa conversa nossa, elas devem estar fazendo assim, ó, com a cabeça, porque é algo muito comum nos Sim. projetos ter esse certo tipo de desavença, vamos dizer assim, entre equipes distintas, né? Entre a consultoria, às vezes o cliente e tudo mais. Fala assim, não é mesmo, já aconteceu, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset em relação a quando a gente está falando de um objetivo, né, de um projeto, por exemplo. Com certeza, você falou tudo. Problema sempre vai ter, e a gente precisa saber lidar com aquele problema, saber lidar. Acho que o principal, assim, é a pessoa saber lidar com outras pessoas.
Porque às vezes o pessoal pensa que a gente trabalha com sistema, principalmente quem não conhece, acha que é tranquilo. Assim, você trabalha em casa, se precisar, uma vez ou outra vai no escritório, mas é tranquilo o seu trabalho. Você trabalha em casa, sentado no computador, mas na verdade a gente trabalha com pessoas também, principalmente com pessoas. Sim, Porque sem pessoas a gente não consegue fazer nada. A gente precisa de. Cada profissional tem o seu papel ali e sua importância dentro de um projeto. E se você não tiver ali, não souber lidar com a pessoa, não tiver essa habilidade de ser empático, saber que muitas vezes, né, nem todo mundo tá num dia bom, vai por água abaixo o projeto, né? E acaba desintegrando ali o grupo e uhum, vira o que você falou, vira desentendimento ali, em vez de ser algo em que as pessoas é, têm um objetivo só. Eu tive um desentendimento, né? Discuti algo ali que precisa ser feito, mas, pô, aquela pessoa do meu time, a gente não estava num dia bom, mas vamos tentar de novo, porque nosso objetivo é único, a gente tem que é entregar verdade. um produto bom para o cliente, né? Então, assim, realmente o que você falou é muito relevante em relação a ter empatia, né? O grau de empatia. Sim, e como a gente está falando aqui de soft skill, eu lembrei de um ponto. Falando mais ali de plenos e sêniores, né, no mercado, né? Uma pessoa mediana, uma pessoa já mais avançada. É, quando essa pessoa ela não tem um bom soft skill, às vezes é uma pessoa só. Ela acaba pesando a equipe de uma forma que às vezes que eu vi essas pessoas serem desligadas, não foi porque desligadas assim, saírem do projeto, 90% das vezes que as pessoas saíram foi por conta de soft skill. Não foi porque ela não sabia fazer o código ABAP, não foi porque ela não sabia entrar na S-Pro, né, quando a gente está falando de um sênior, não foi por causa disso. Foi por conta do soft skill. Ela não soube trabalhar em equipe, começou a pesar a equipe. Um bom líder tem que ficar de olho nisso, né? Como a gente falou, hoje eu lidero equipes e tudo mais. Então, assim, um bom líder ele tem que ficar de olho nisso, porque às vezes o projeto não está andando, às vezes por conta daquele indivíduo que está pesando ali, né? É como se fosse um carro, vamos dizer assim, né? Os quatro Sim, pneus eles têm que andar igual. Se tiver um pneu murcho, estourado, o carro vai andar, mas vai andar meio torto, entendeu? Então a equipe tem que estar alinhada. Se uma pessoa, e assim, 90%, ou até mais, eu vou dizer até mais, das pessoas que foram desligadas em projetos foi por conta da falta de soft skill, né? Trabalho em equipe, comunicação, inteligência emocional e etc. Tudo isso que a gente mencionou faz as pessoas, se as pessoas não evoluírem nisso, às vezes elas vão acabar sendo desligadas do trabalho e elas vão achar que estão certas, né? Normalmente o profissional que é desligado por conta disso, ele vai embora cheio de razão, falando, não, é o projeto que era ruim, etc, né? Então, assim, a pessoa, ela não fez uma autocrítica, falou assim, poxa, será que não foi eu? Será que eu não tenho que evoluir isso? E tá tudo bem, a gente está em constante evolução. O legal da vida é isso, né? sim. Não, com certeza. E é o que você falou, o que eu vejo mais, né? Às vezes a gente conversa muito, né, com os nossos seguidores. Aham, E o que mais está pesando hoje não é a habilidade técnica, é você ter o soft skill ali. O que você falou, comunicação, empatia, capacidade de trabalhar em equipe. E isso realmente pesa. Imagina você trabalhar com uma pessoa que, né, reclama de tudo, fica falando, tomara que chegue a sexta logo. Realmente é um ambiente em que a gente já acorda desmotivado para trabalhar, né? Então, sim. assim, e baseado nisso, Não, Marcos, não estou, assim, a questão de sexta, a pessoa fala assim, mas sexta-feira não é bom? Não, sexta-feira é não, é maravilhoso. lógico, Mas o mais legal da sexta-feira é quando você chega na sexta-feira ali no final com dever cumprido. Você fala assim, sim, meu, tudo que eu planejei na semana, ou quase tudo, vamos dizer assim, porque às vezes não é uma semana perfeita, eu me comprometi, eu concluí. E aí a sexta-feira é delícia, sabe? Que aí você vai sim, para sua família, às vezes vai curtir e tudo mais, e aí volta na segunda com seu novo planejamento, uma nova semana, uma semana abençoada e tudo mais, né? Não é tipo assim, nossa, graças a Deus que é sexta-feira, esse trabalho ruim e tudo mais, aí quando chega domingo à noite, o cara já tá chorando,
para voltar para o trabalho na segunda-feira, né? É assim, é esse sentimento que é ruim, não é a sexta-feira em si. A sexta-feira é maravilhosa mesmo. Não, sim, com toda certeza, mas essa sensação de, assim, de dever cumprido, né? É muito bom você chegar numa sexta-feira e falar, caramba, gente, terminei, fiz tudo que eu tinha que fazer, então agora eu posso relaxar, né? Pelo menos Sim. é assim que a gente gosta da sexta, né? É isso E, aí. claro, vai muito também essa questão de você gostar do seu trabalho, né? É complicado a gente trabalhar num local que às vezes acontece por N motivos, trabalhar em locais que você não gosta. Então, por isso que a gente sempre orienta, né? Quando alguém procura a gente que quer ingressar no SAP, cara, você procura saber como que é a área, como que trabalha, como que é o dia a dia, né? Assistindo vídeos como esse, né? Para que a pessoa tenha uma Fato. noção do que vai ver no dia a dia, porque não adianta, senão vai viver nesse ciclo vicioso de querendo a sexta-feira, querendo que chegue a sexta e já no domingo já triste, porque vai chegar a segunda. Então, também essa questão de gostar, principalmente a galera que quer ingressar, que quer migrar de carreira, tenha muita certeza da área. Pesquise bastante antes de ingressar, porque depois que ingressa, né? Às vezes você vai ver que não era aquilo tudo que você pensava. É Então, verdade. é importante você gostar ali e pesquisar as tarefas mesmo do módulo ali que você quer atuar, para ver se realmente faz sentido para você, É né? verdade. E pegando esse gancho de soft skills, quais os pontos chaves assim que você julga ser necessário, né, para que um profissional consiga ter uma evolução ali no mercado de trabalho? Para a gente ser bem assertivo, né, nessa pergunta em relação à evolução, vamos focar na evolução, né? Eu acho que um ponto que já aconteceu comigo também, tá? Eu já errei nesse ponto, eu já errei nesse óbvio, vamos dizer assim. Eu acho que o segredo para você conseguir ter uma evolução no seu âmbito de trabalho é tomar uma decisão e que essa decisão seja clara, aquele objetivo, e você não mudar ela. É aquele jogo do progresso, sabe? Todo dia você ter aquela consistência de estar fazendo aquela evolução. Por quê? O que que acontece? Às vezes as pessoas elas querem, elas começam naquele caminho, aí daqui a pouco elas pegam um outro objetivo, aí começa aquele outro objetivo, aí, não, mas dá para fazer isso também, aí já começa com outro, aí ela começa fazendo 5 direções diferentes, e depois quando passam ali alguns meses ou algumas semanas, e às vezes até um ano, ela não conseguiu, tipo assim, ela foi mais ou menos em tudo, sabe? Ela não conseguiu. Era muito mais fácil, em vez de você gastar energia em 10 pontos diferentes, em 5 pontos diferentes, você tem um propósito definido, um principal, e você todo dia ir naquele propósito. Aí você vai ver que aquela seta de evolução vai fazer assim, ó, vai tipo, vai muito disparar. Então, essa evolução é você ter um objetivo claro, né? Você fala assim, meu, eu preciso dessa habilidade, por exemplo, ou eu preciso ter esse hard skill ou esse soft skill, tanto faz, mas você não ficar mudando o plano, né? É difícil, às vezes dá vontade de desistir sim e tal e tudo mais, mas quem desiste perde, né? Então, as pessoas têm que tomar uma decisão, né? E não mudar essa decisão. A não ser que lá, quando você estiver bem na frente, aí você pega o contexto e fala assim, meu, isso aqui já não faz mais sentido pro meu contexto de vida, né? Mas se você parar para pensar, no começo do ano as pessoas fazem vários planos, é aquele monte de meta, esse vai ser o meu ano, não é assim que as pessoas fazem? E aí quando chega hoje, por exemplo, meio do ano, aí você já fica, será que vai ser meu ano mesmo ou vamos deixar para o próximo? Né? Por quê? Porque as pessoas elas começaram a colocar tanta coisa dentro da bagagem, né? Tanta coisa que elas querem evoluir e não decidiu. Lógico, você tem a capacidade, a gente como ser humano, a gente consegue evoluir em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente consegue fazer isso. Eu consigo fazer uma faculdade, estudar inglês. Eu consigo aprender SAP e também fazer um curso de comunicação. Mas você tem que ter o objetivo principal, é aquele que você não pode falhar. Se o seu objetivo principal é aprender inglês, você não pode faltar na aula de inglês.
né? Esse é o seu objetivo principal. O restante é tudo objetivo secundário. Tudo que é prioridade acaba não virando uma prioridade, entende? Uhum. Não, perfeito. Perfeito o que você comentou. E assim, quando eu iniciei na carreira, eu tinha muita dificuldade de dar prioridade para o inglês, que era isso Uhum, que você falou. E assim, eu tentava estudar sozinha. Tentava estudar sozinha. Aí eu tinha que aprender SAP, aprender inglês e mais a faculdade. Então eram três coisas que eram minha prioridade, só que eu não conseguia me dedicar a uma só. E aí o que que eu aprendi, né, nesse início de carreira, eu aprendi que eu tinha que priorizar os três, só que eu não precisava, por exemplo, botar uma hora do meu dia. Eu botava, assim, comecei assim, né, 30 minutos do inglês, 30 minutos uhum. para estudar SAP em casa, porque eu estudava na empresa também. E 30 minutos para estudar coisas da faculdade. E aí, com o passar do tempo, eu ia aumentando esse tempo. Você teve consistência. Disciplina e consistência. São Aham, duas coisas que de ajudam fato. você a ter Sim, esse objetivo, esse foco e construir. E foi assim que eu consegui, tendo uma evolução. Mas para eu entender isso, eu demorei muito, porque eu achava que eu tinha que me dedicar, tipo, muito tempo para cada coisa, e acabava que eu nunca conseguia me dedicar a nada, que é o que você falou. isso é verdade. Priorizava tudo, mas na verdade não priorizava nada, porque É, não conseguia dar vazão em nenhum dos três. e aí você acaba Então, perdendo, é isso que quando a gente chama de evolução, é a consistência. A não ser que você tenha um dom, uma habilidade e tudo mais, né, que é difícil, você sim, ser muito bom aquilo já desde a primeira vez, né? Então, normalmente as habilidades que a gente adquire é com consistência, né? E como que a gente pode, por exemplo, um outro ponto também que a gente, para você ter uma evolução, você tem que ser autoconfiante, né? E você só descobre que você é autoconfiante em situações um pouco mais difíceis da sua vida, quando o bicho pega, sabe? Tipo, meu, eu tô com esse problemão, eu preciso resolver, né? Então, um dos pontos também, né? Porque acho que é o que frustra um pouco nas pessoas que acabam seguindo em várias direções ao mesmo tempo. Ela sabe do potencial dela, né? Mas ela acaba se frustrando porque ela não consegue chegar no objetivo. Eu não sei se você que está aí do outro lado escutando a gente já aconteceu isso, de você se sentir frustrado. Você sabe que você é capaz, né? Tu tem todas as ferramentas. Você fala assim, meu, eu tenho acesso à internet, eu tenho tempo, se organizar direitinho eu consigo e tal e tudo mais, mas eu não estou conseguindo. E aí você acaba se frustrando e tendo essa perda de autoconfiança, né? E aí você vai procrastinando, vai deixando para lá e tudo mais, né? Pegando esse ponto de autoconfiança, eu tinha até feito um curso, né? Que ele menciona sobre os 4 Cs da confiança, né? Vou mencionar eles aqui rapidinho, né? O primeiro C da confiança é a clareza, né? Você tem que ter claro na sua cabeça para onde você quer ir e o que que você quer fazer. Tipo assim, ó, eu quero me tornar um consultor MM, por exemplo, eu quero me tornar um consultor FI. Isso tem que estar claro para você, né? Isso, tipo, tem que estar óbvio, né? O segundo C da confiança é a convicção. Você tem que estar convicto do que você quer fazer, né? Tipo assim, você tem que ter essa vontade. Não adianta nada, tipo, todo mundo quer aprender inglês, mas você tem essa convicção, né? Você sabe qual que é o objetivo, que vai trazer de benefício na sua vida, às vezes você sabe, mas às vezes você não tem essa convicção, você vai deixando. O terceiro C da confiança é o compromisso, né? Que eu acho que muita gente erra nisso, né? Você está comprometido a fazer? É isso mesmo? Ó, o plano está aqui, ó. É isso aqui. Tá comprometido? Você vai todo dia, uma hora, ou que nem você mencionou, 30 minutos por dia. É uma conversa com você e você mesmo, sabe? Tipo, às vezes você se olhar no espelho e falar assim, meu, você tá comprometido, né? E o último C é o da coerência. O que você pensa tem que ser o que você fala e faz. Porque às vezes você tá com a cabeça cheia de planos, só que no dia a dia a sua comunicação não quer dizer o que você pensou.
E o que você faz, isso tem que ter coerência, né? Eu tenho um plano, eu estou comprometido, eu falo e faço o que eu me comprometi, né? É, E aí você se compromete e vai lá e fazer, né? Então, eu acho que esses são os 4 Cs ali que depois as pessoas anotem aí e fazem essas perguntas para vocês mesmos, para vocês terem realmente, meu, é isso mesmo, ó, tô me comprometendo, entendeu? Porque se você não se comprometer com você mesmo, cara, quem é que vai se comprometer? Quem é que vai fazer por você? Não é verdade? Gente, que aula! Que aula que ele tá dando aqui pra gente, Marcos! Quando que vai lançar um curso de soft skills pra gente? Cara, o curso eu não sei, mas assim, foram coisas que eu evolui tanto, assim, do ano passado para cá, e tendo uma filha pequena também, isso, a minha parte emocional ficou mais aflorada, vamos dizer assim, né? Porque hoje a Kiara tem 7 meses, ainda é um nenenzinho, não sabe andar e tal, dependente totalmente de mim, né? E eu também tenho Sim. um outro desafio com a Rafa, que é a minha outra filha, ela tá entrando na adolescência, então olha os desafios, eu tenho uma Ó. filha para criar do zero, e tenho uma outra entrando na adolescência. E uma adolescência de uma geração totalmente nova, totalmente cheia de conhecimento, ou acha que sabe de tudo, na verdade. Então, essa questão de soft skills foi algo que eu mais evoluí. E fazendo um retrocesso ali, uma retrospectiva, na verdade, essa palavra correta, da minha carreira, o que mais me fez evoluir, subir de cargo, etc., foi as minhas soft skills, foi o meu comprometimento, foi a minha forma de se comunicar, né? Comunicação de forma clara. Não, você não tem que chegar, voltando só um pouquinho na comunicação. Comunicação, ter uma boa comunicação não é você ler um livro, pegar um monte de palavra difícil e falar bonito na reunião, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, essas pessoas, elas não têm uma boa comunicação, porque elas falam difícil, né? É, Então, assim, o que você tem que falar de uma forma leve, de uma forma clara, que as pessoas entendam. Você tem que pegar o difícil e fazer ele ficar fácil. Então, eu acho que esses são os pontos. Mas curso eu não tenho ainda, mas eu tenho certeza que, assim, essa conversa contigo aqui, Bruna, tá me dando vários insights de tipo assim, além de SAP, eu posso também ensinar gratuitamente essas questões de soft skills, a gente fazer um mastermind também, trazer umas pessoas assim no Zoom, trocar essa ideia. Eu tô bem empolgado, hein? Olha, eu adorei a ideia, super topo. Se você tiver aí, eu quero me desenvolver porque eu amo esse tema, amo de verdade. Porque eu acho que é tão crucial, tanto pra gente no trabalho quanto, né, no dia a dia, para conviver com as pessoas, que traz mais leveza, vamos dizer assim, a gente saber lidar com outras pessoas, ter empatia, tudo isso que a gente falou, se comunicar, acho que é a principal coisa, né, que cada um precisa ter. Então, assim, eu acho super ótimo aí. Depois você conta as novidades pra gente, já Conto vai sim, vendo com aí os certeza, com conteúdos para certeza. você, já vai vendo os conteúdos aí para você publicar, porque eu tô ansiosa e acredito que o pessoal esteja também, porque esse tema, assim, eu sou suspeita em falar, mas eu amo e eu acredito que, assim, hoje, como a gente já comentou e vale frisar, tá sendo assim mais importante a gente ter essas habilidades de soft skills do que os hard skills. Tá assim super em alta e realmente as empresas olham mais para isso porque são essas pessoas que vão gerar resultado. E são essas Sim, pessoas que a gente vai querer estar perto para trabalhar, de né? fato, de fato. É Então, isso. pegando esse gancho aí, como você acha que os profissionais, assim, sabe, que são novinhos, né? Teoricamente novos no mercado, podem ali aprimorar sua experiência nessa área. Tá, vamos falar então das pessoas que estão entrando no mercado SAP ou já entraram, né? O primeiro ponto sobre experiência, né? Experiência, a gente tem que saber diferir. Experiência de vivência, né? Então, a gente pode passar por algo e aprender algo com essa situação. Se você aprendeu, isso vira uma experiência.
né? Se você não aprendeu, isso não é experiência, isso é só problema acumulado. Então as pessoas às vezes acham que para você que é novo no mercado, você pode ter muita experiência, às vezes até mais experiência do que pessoas com mais idade que você, né? A experiência que gera a maturidade, não é a vivência, né? Não tem a ver com a idade, e sim com aquelas nossas batalhas vencidas na vida, sabe? Tipo, meu, tive esse problema, resolvi e aprendi com ele, né? Porque se você parar para pensar, tem pessoas ali de 30, 40, às vezes até um pouco mais, de idade física, né? Mas a idade intelectual ali é de 20 anos. Às vezes o cara tá com 30 anos, mas ainda tá com aquela mentalidade ali que parece que ainda tá na faculdade, sabe? Então, isso, vivência é o que a gente vive. 20, 30, 40, 50 anos e assim por diante. A gente espera chegar até próximo de 100, né? Para ter uma vida ali. Ok, isso é vivência. Agora, experiência é o que você aprende em relação ao problema, né? E aí, pegando esse ponto, como que a gente adquire experiência? Né? Como que a gente acelera a experiência? Porque aí a gente pensa assim, poxa, eu tenho 18, 19 anos, mas eu só vou conseguir virar sênior com 25, com 30, ou especialista com 30? Não necessariamente. Eu tenho 12 anos de SAP, né? Mas eu consegui sair de trainee até o cargo de especialista em 7 anos. Então, assim, logicamente que, tipo assim, teve essas questões, mas eu consegui adquirir muita experiência em curto prazo. Se você olhar normalmente, uma pessoa que sai de trainee até um cargo grande ali de especialista, demora-se mais de 10 anos, né? Eu consegui encurtar de que forma? Agora eu vou passar a receita do bolo. Primeiro ponto, faça sempre mais do que você é pago para fazer. Esse aqui, tipo assim, essa receitinha de bolo, que é aquela chinelada que a gente dá na pessoa, porque no final das contas ela já escutou isso de outras pessoas, às vezes na internet e tudo mais, mas ela não aplica no dia a dia, né? Então, o que me fez evoluir de maneira rápida foi que sempre eu fazia mais do que eu era pago para fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A maioria das pessoas. E aí, falando de ação, né? De você fazer, né? Às vezes as pessoas iam lá, só faz o que está no script, né? E aí passam-se 5 anos ali, aí lá, eu acho que eu tenho que ser promovido. Tá, mas você está sendo promovido porque você teve experiência ou você tem vivência? Você está sendo aquela questão, né? Você quer ser promovido porque você faz mais do que você é pago para fazer ou você só porque você está 5 anos no cargo? Entende? Essa diferença a gente trazendo aqui para uma parte profissional, o que que é experiência, o que que é vivência e como que a gente adquire experiência, né? E aí o outro ponto que eu vejo bastante, principalmente em mentorias que eu faço, então meus mentorados, né? Se você já fez uma mentoria comigo, faz essa autoanálise que é um feedback que eu já dei para algumas pessoas, né? A maioria das pessoas elas não conseguem ter resultados simplesmente porque elas não entram em ação. Elas têm o conhecimento, elas ficam ali lendo livros, fazendo cursos, elas são capazes de fazer, preparadas, só que ela não entra em ação, né? Ela não faz mais o que ela paga para fazer, ela não entra em ação, ela fica procrastinando, ela fica comprando curso, ela fica comprando um monte de livro na Amazon de R$ 50 ou menos que isso para não terminar, né? E fica salvando postagem no LinkedIn, fica salvando podcast, tirando print no celular. Olha seu celular assim, você fala, meu, tem um monte de print aqui no celular que eu anotei coisas que eu iria fazer, ou olha no seu salvar lá do Instagram, e as pessoas não entram em ação. A ação, ela gera toda a experiência, né? Não adianta só você fazer o curso, não adianta só você comprar o livro, né? Não adianta só você ler o livro. Se você não aplicar o que está no livro, você teoricamente não aprendeu. E aí, isso que frustra às vezes nas pessoas, né? Finalizando essa pergunta, que tipo assim, poxa, eu tô 5 anos e tal, fulaninho chegou há 3 anos e, poxa, pegou aquela vaga que eu queria, né? Às vezes essa pessoa, normalmente, essa pessoa ela nem é tão boa tecnicamente igual a você do outro lado. Só que o que que ela teve que você não teve?
Ação. Ela foi lá, mostrou de alguma forma o trabalho dela, né? Logicamente, mas fulano puxou o saco, não sei o que lá, mas nem sempre é puxa-saquismo, não, pessoal. Às vezes a pessoa foi ali, ó, ultrapassou você de que forma? Na ação. Às vezes você tem mais experiência, você tem mais conhecimento técnico, mas você não teve ação, você procrastinou, entendeu? Não adquiriu a experiência. Acho que é isso. E volta, perfeito, Marcos. E volta naquele tema, né? A disciplina e a constância. Essa pessoa Sim, que teve ação teve o objetivo de fazer ali todos os dias, tendo a disciplina e a constância para realizar aquele objetivo. E realmente, se você não tem isso, procrastina e fica olhando mais para o outro do que para você, sua vida não anda. E aí é é só verdade. reclamar, e aí, por que que fulano chegou lá e eu não? Porque você tá olhando pro fulano. Por que que você não olha para você, pra sua vida? O Não que que entrou em você ação, quer? ficou lá sentado esperando. Exatamente. E ingressando nesse tema, você comentou que você fez um curso, né? E você recomendaria esse curso ou algum outro tipo de curso ou conhecimento para um profissional SAP que deseja aprimorar ali as suas habilidades nessas áreas que a gente está comentando? Olha, eu acho que cursos de comunicação, de inteligência emocional, eles são sempre bem-vindos, independente do nível que você esteja, né? Mas principalmente para pessoas mais sêniores ali que já estão entrando em cargos de liderança, eu acho que esse é o ponto focal, né? Para uma pessoa que já está mais júnior, além disso, né? Falando ali de ferramentas SAP, né? Estudar, saber trabalhar um pouquinho com inteligência artificial, porque é um ponto que as pessoas estão olhando, mas assim, estão achando que isso não vai acontecer, mas está acontecendo, e na hora que acontecer vai pegar muita gente de surpresa, né? Então, você aprender a trabalhar um pouquinho com, mesmo que seja com o mais básico, tá? Que seria o chat GPT, né? Aprenda a trabalhar com ele, aprenda a fazer perguntas inteligentes. Por quê? Porque as outras inteligências artificiais que vão vir a serem evoluídas, elas sempre partem de uma base. Então, se você souber mexer com aquela inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, ela já vai te ajudar quando essa inteligência artificial, por exemplo, no SAP, na versão cloud, já tem uma inteligência artificial chamada Joule, que você manda ali algumas perguntinhas ali, generativa, né? Que a gente chama, quando a gente consegue conversar com ela de forma de texto, a gente chama de inteligência artificial generativa. Isso já está no SAP, já tem uma versão, que é a versão na nuvem, né? Que já existe. Aí daqui a pouco está na versão que a gente chama de embedded, né? Que é a versão mais comum que estão nas empresas. Então isso já é uma realidade, né? Muita gente vai falar sobre BTP. Eu também acho que é importante as pessoas estudarem sobre o BTP, que é a nova plataforma ali tecnológica do SAP. Ela está colocando muita coisa lá, né? Inclusive o DRC, né? Que é aquele novo produto da SAP, né? Que vai o GRC ele vai ser descontinuado em 2027. Está vindo esse DRC. Como que ele faz a comunicação, por exemplo, entre o SAP e o Cefaz, né, que é a Secretaria da Fazenda, com o BTP? Sem o BTP não rola, né? Antes era uma conexão PI-PO, que a gente chama, né, que é uma conexão do SAP, e agora o DRC usa o BTP. DRC também, se você tiver numa empresa que está pensando em migrar ou que já tem o GRC, o DRC também é uma ferramenta que vale a pena você se você tiver com esse hard skill faltando, é uma coisa que você pode explorar. Localização Brasil, né? Para quem estiver trabalhando aqui localmente no Brasil, tem muita coisa que tá assim, tipo, já nos 45 do segundo tempo para mudar, que já está em aprovação no Senado, por exemplo, no Congresso, que se mudar, por exemplo, a localização Brasil vai ser muito importante. O que vai vir de projeto de localização Brasil não é brincadeira, sabe? Tipo, é muita coisa. Então, essas são tendências, né? Coisas óbvias, né? E aí já vale para qualquer profissão. O inglês, né? Isso todo mundo está cansado de falar, então não vou nem entrar muito no contexto, né? Porque o inglês é a língua mundialmente usada em projetos de tecnologia,
né? Então, se você quer ir para o próximo degrau, ter uma taxa um pouquinho melhor, etc., né? Até mesmo mudar de país, etc., o inglês é uma coisa óbvia, né? Para isso. E também, como a minha base veio muito de estudo, pode ser que dependendo do contexto que você tiver bem no comecinho ali, uma faculdade também te ajude. Muito Eu bom. acho que são esses pontos. Muito bom, Marcos. Seus insights aqui. Eu tenho certeza que a galera deve estar aprendendo muito e anotando essas dicas. Dicas de Fico ouro aqui feliz. do Marcos Alencar. E eu tô adorando aí esse conteúdo de soft skills e tudo mais. Tô Cara, eu tô amando. gostando muito, tô gostando Já demais. pode começar a postar depois. Anota aí no na sua grade Nossa, de vou pegar essa conteúdo. gravação aqui, ó, e vou compilar ali em forma de Isso conteúdo e vou aí, distribuir pra galera, com certeza, isso de todo bom aí. grado. Eu também vou distribuir nas minhas redes, porque Isso isso aí, aqui bora. é valiosíssimo, gente. Valiosíssimo. E um conteúdo gratuito ainda, né? Para o pessoal. Então, assim, dicas valiosas do Marcos aí. Inclusive, depois a gente fala sobre suas redes sociais, divulgar aqui pra galera te Show, seguir. vamos. E a gente acabou falando um pouquinho de graduação ali, né, no seu último comentário. Então, você acredita que graduação ainda é um bom começo para iniciar ali no SAP? Voltando a essa parte de carreira, você acha que ainda é um bom começo a pessoa ter uma graduação ou estar cursando, pelo menos, né, a graduação? Sim. Muita gente vende na internet que não. Eu vejo muito isso, né? Assim, precisa de graduação para trabalhar com TI? Não. Não precisa, eu vou te falar que não. Porém, né, no entanto, como tudo que eu conquistei na vida veio em relação ao conhecimento e a graduação, ela me ajudou muito nisso, né? Seja tecnólogo ou bacharel, tá, pessoal? Se você está começando, às vezes é bacana você ter esse contexto, porque você vai vivenciar a questão do ambiente que a gente mencionou. Quando você está no ambiente de graduação, tá todo mundo ali no mesmo barco, vamos dizer assim, tentando aprender. Então você está nesse contexto que é legal. Outro ponto, tem muita empresa, e principalmente consultorias grandes, que abrem as vagas como trainee. E qual que é o pré-requisito óbvio para você ser um trainee? Você está cursando uma graduação, né? Ou você ter acabado de terminar ali, no máximo 2 anos, se você tiver terminado. Então, para quem está começando no SAP, ou qualquer outro tipo de carreira ali, falando de TI que eu conheço, né? Não sei exatamente as outras, eu acho que seria muita ingratidão minha falar que a graduação, ou o tecnólogo, ou um curso técnico que seja, não vai ajudar a pessoa, vai ajudar sim, né? E às vezes as pessoas acham que, mas é muito tempo, mas é muito caro, e etc, né? Aí eu faço uma pergunta, né? E aí você que está do outro lado me escuta bem, né? Se você acha que a educação ela é cara, é porque você ainda não experimentou o preço da ignorância, né? Já parou para pensar quanto dinheiro que você deixou na mesa, por exemplo, que você já perdeu por você não saber de algo? Quanta vaga você já perdeu por você não ter um conhecimento? Né? O conhecimento, por exemplo, ele mudou minha vida, né? Eu sou muito grato, assim, quando a pessoa perguntar, e eu tenho vontade ainda, quem sabe, assim, nos meus planos, fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque eu acho que isso engrandece de uma forma, assim, então eu sou suspeito falar, né? Mas o conhecimento, ele me fez agir, ele faz as pessoas agirem, tipo, faz, erra, ajusta, faz de novo, acertou, multiplica, né? Tipo, ele que me deu tudo que eu tenho hoje, graças a Deus. Foi o meu conhecimento, né? E é o que você leva, independente da empresa que você tá. O que você leva, aquela frase é bem antiga, às vezes o pessoal fala, o que vale é o conhecimento. Tipo, isso daí ninguém te tira, né? Todo mundo já escutou isso, né? É, E eu acho que é isso, né? Tipo, e também e as pessoas não desistirem, né? Eu acho que esse é um ponto que, tipo, não é o âmbito da pergunta, né? Mas às vezes as pessoas começam a fazer a graduação e tudo mais, acaba desistindo, não volta mais, né? Começa fazendo um curso, não volta mais. Às vezes, assim, se não tem nada a ver com o seu contexto, ok, você pode desistir e tal e tudo mais.
mas sempre tem um outro plano ali, né? Já engatilhado, né? As pessoas elas acham que, tipo assim, vai acontecer, elas vão fazer o curso de SAP, por exemplo, ou vão fazer uma graduação, e o resultado vai aparecer rápido. Às vezes o resultado não aparece da forma que a gente quer, né? E aí a gente desiste só porque não deu o resultado no nosso tempo, né? E normalmente o nosso tempo é rápido, né? Então, se você escolheu, por exemplo, o caminho do conhecimento, enquanto você está construindo esse alicerce, né? Enquanto você está construindo ali o alicerce do conhecimento, o resultado realmente não aparece. Vou dar exemplos básicos aqui, né? Se você vai para academia amanhã ou hoje, por exemplo, você vai estar forte no dia seguinte? Não, né? É com consistência que você vai adquirir o corpo que você quer, né? Com uma dieta, a mesma coisa, a leitura de um livro. Mas aí você vai desistir, né? Tipo, quando chega nessa hora, assim, que é a hora da dor, né? Vamos dizer assim, né? Que é a hora difícil, que você às vezes não consegue se realocar e tudo mais. É nessa hora que você tem que ter a firmeza e a convicção, né? Porque você escolheu isso, não foi eu que escolhi para você, não foi eu que falei assim, olha, vai lá e faz a graduação, né? Ou vai lá e faz o curso. Você que escolheu isso. Então, se você escolher esse caminho, vai embora. Acho que é isso. Muito bom, Marcos. Vários insights aqui que a galera, assim, tenho certeza que você tá dando um tapa sem mão aí pra galera que Isso é verdade. Isso é verdade. tá aí Coitado, procrastinando. eu fico com dó às vezes dos meus mentorados. Já faz um tempo que eu não dou mentoria, mas às vezes eu ficava assim, eu falava, caraca, eu tô falando um tanto de coisa. E as pessoas gostam disso, né? Tipo, elas gostam de ouvir, às vezes, uma coisa que é óbvia de uma pessoa que não tá no contexto dela. Porque às vezes você vai conversar ali com a sua esposa ela vai te dar bronca, mas vai te dar carinho, né? Às vezes seu namorado também. Agora, quando você tá falando com um mentor, né? Quando você tá falando com uma pessoa que realmente tá se, tipo assim, ela está se importando de verdade com você, e ela também, assim, ela não tem o filtro de dizer coisas óbvias, né? Porque de fato ela já não tem essa questão, a pessoa fala mesmo, né? É isso que é legal, assim, às vezes numa mentoria. Não, com certeza. E são coisas que realmente às vezes a gente tem que ouvir para poder talvez voltar para a realidade, entender onde que eu tô, onde que eu quero chegar, será que, Uhum. né, eu quero continuar dessa forma? Então, eu acho importante. Tudo que você está falando aqui, eu acredito que esteja impactando vidas positivamente, com certeza. Cara, eu espero que sim. Eu espero que as pessoas estejam escutando isso. Eu falo assim, meu, tome um chacoalhão. E pega, às vezes, tipo assim, você escutou aqui, acho que a gente já passou até de uma hora de gravação aqui, né? Mas às vezes um insight é o que vale, né? Às vezes é aquele insight que, tipo assim, poxa, eu vou mudar minha vida, né? Tipo, ou eu vou começar a evoluir a vida. Às vezes a vida não muda de uma hora para outra, é uma construção, como a gente disse aqui, entre outras frases e nuances que a gente está tendo aqui nessa conversa, né? Não, perfeito, com certeza. Às vezes um detalhezinho é que vai despertar ali a pessoa. E aconteceu isso comigo na minha carreira também. Só um adendo. Uhum, Quando eu fui para, quando eu saí do meio onde eu vivia, que era tudo a mesmice, e fui buscar, né, evolução em outra cidade, em outro estado, muito longe. uhum. E eu tive uma conversa com uma gestora que mudou assim completamente foi uma pergunta que ela fez e que mudou assim, mudou a minha vida de uma forma que eu nem, né, consigo explicar, assim. Ela Cara, que legal. fez uma linha do tempo da minha vida no Aham, quadro e depois que ela foi me perguntando, ela foi anotando a linha do tempo, na linha do tempo. Aí quando chegou no final, assim, que era onde eu tava, que era aquele momento ali, que eu tava naquela consultoria dela com sim. ela, ela falou assim, Bruno, daqui a 5 anos, como que você quer se ver? Onde que você quer chegar? Onde você quer estar? E eu lembro como se fosse hoje, incrível, uma conversa com uma gestora, olha só, como Uhum. a gestora me trouxe até aqui. Isso é Então, verdade. foi onde eu comecei a pensar, caramba, o que que eu posso fazer para melhorar a vida de outras pessoas? Ou o que que eu posso, o que que eu tenho de bom que eu posso doar para outras pessoas colherem frutos
colherem, né, coisas boas de mim. O que que eu posso fazer? E daí nasceu Uhum. o projeto de compartilhar conteúdo sobre SAP, né? Nasceu uma Legal. sementinha, na verdade, né? E Aham. depois foi amadurecendo, amadurecendo e colaborou, né, para que hoje eu estivesse aqui junto com você, te conhecesse, que se não fosse isso eu não Isso ia é te, verdade. te conhecido, né? Então, às E mesma vezes. coisa é o do meu lado, tipo, se a gente não tivesse começado ali a criar conteúdo, a realmente falar sobre coisas importantes, né? E eu acho que a gente não ia se cruzar, não ia ter esse. Quando a gente fala, por exemplo, você trouxe duas questões que a gente falou. Às vezes é só um insight que você precisa para mudar a sua vida. Então, eu espero que a pessoa que esteja escutando isso, a nossa conversa aqui, né? Ela pegue algum insight, um ou dois ou mais, se ela puder, mas se ela conseguir um insight aqui, cara, e conseguir levar isso com entusiasmo, eu acho que ela consegue sim mudar de vida. E aí o outro ponto é o ambiente, né? O ambiente que a gente acabou, a gente transformou isso em um ambiente. E a gente está trazendo mais pessoas para esse ambiente, né? O ambiente de evolução. Se a pessoa está escutando isso aqui, tá com um caderninho, anotando e tudo mais, e ela vai aplicar o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que é um ambiente favorável. O ambiente que você estava, por exemplo, com a sua gestora, né? Se não fosse aquilo, e aí? Entendeu? Exatamente, eu nunca ia chegar onde eu tô, né, onde eu cheguei e tudo mais, e acredito que você também deve ter passado por isso também, assim, alguma coisa te despertou a vontade de fazer algo que pudesse impactar a vida de outras pessoas e o meio que você estava colaborou também. Então é tudo um conjunto, né? Isso é verdade. É muito bom, gente. Ai, que conversa boa! Já passamos É de uma hora fluida, né? mesmo. Vai embora, vai Ui, falando. Começo fica meio nervoso, mas é. depois vai embora, vai embora. Agora vai embora. Tô falando pra caramba, meu. Isso é bom, a gente tá adorando, porque a gente tá aprendendo bastante, a galera deve estar aí aprendendo bastante E também com sabe, você. sabe o que é curioso? Que quando eu tô descrevendo aqui algumas coisas, passa alguns filmes na minha cabeça e, e o que é legal de você, às vezes, ensinar ou tentar mostrar sua vivência, né? Sua experiência também. É que eu tô tendo aqui vários filmezinhos passando na minha cabeça e reflexões de tipo assim, eu também tô aprendendo coisas aqui, né? Às vezes é Exato. aquilo que eu te falei, tipo, coisas que são óbvias, às vezes você fala, meu, mas isso aqui também se encaixa no meu contexto hoje de vida, tem alguns desafios que eu preciso resolver e eu posso resolver de alguma forma aqui que eu já mencionei, né? Então, fazer essa autorreflexão também vale muito. Perfeito, não é? Com certeza. Quando a gente faz esse tipo de conversa, esse tipo de encontro, a gente acaba aprendendo também, né? Além de ensinar, a gente acaba aprendendo também e vai fazendo essa autorreflexão e Nossa, isso é vendo bom que, demais. Tem que nossa, fazer muito. mais vezes, hein? Tem que fazer mais vezes Vamos, eu essas acho que a gente conversas aí. pode Bom demais. marcar uns conteúdos aí, fazer Bora, um bora. cronograma. É isso. E, Marcos, vamos fazer agora um resumo de dicas que você daria sobre soft skills e tecnologia SAP para quem deseja ingressar na área. Vamos fazer um Tá. resumo, já que você já falou muita coisa Eu dos acho, dois. inclusive essa pergunta, se a pessoa voltar, ela pega toda essa resposta, né? Mas fazendo um resumo aqui por cima do que a gente falou, deixa eu ver se eu lembro. A gente falou sobre comunicação, né? A gente falou também sobre ambiente, né? Não errar no óbvio, a gente acabou falando também. Trabalho em equipe, a questão de você ser autoconfiante, de você se comprometer e fazer a ação, né, para você não acabar sendo passado para trás com alguém que tem ação, né? Como que é lá desculpa te interromper, os 4, 6 ou 5, 6? Os 4 C são Os 4. clareza, clareza, tem que ter clareza para onde você quer ir, do que você quer fazer. Convicção, né? Você tem que estar convicto do que você quer fazer, né? Tem que ter o compromisso, terceiro C. Você tem que estar comprometido com o que você vai fazer. E a coerência. Tipo assim, se você tiver esses 4 pontos, né? A coerência é o quê? O que você pensa tem que refletir no que você fala e faz, né? Porque tem muita gente que fala assim, meu, realmente, eu tenho um monte de plano aqui, eu sei que eu tenho a capacidade de fazer, mas
eu não falo e nem faço nada do que tá na minha cabeça, né? Então, você tem que ter coerência, tipo assim, é esse, entendeu? E aí, falando também das questões mais de hard skills que a gente falou, né? A gente falou sobre trabalhar com IA, né? Que é inteligência artificial, né? Você começar a xeretar um pouquinho, saber fazer as perguntas, etc. Né? Para quem tiver no contexto, e lógico que você tem que estar no contexto SAP, estudar o BTP, a gente falou sobre DRC também, que é uma atualização grande de SAP, localização Brasil, que é toda a parte de nota fiscal, impostos brasileiros e todas as nossas burocracias aqui, né? E tem coisas que estão sendo alteradas ali no Congresso, então é bom ficar de olho e se atualizar em relação à localização Brasil. E os óbvios que é o inglês, né? Tipo, a gente falou ali sobre inglês, mas eu não vou nem ficar batendo nessa tecla, porque acho que, assim, inglês é o que todo mundo fala, né? Então é importante, sim. E só que depende do seu momento de vida também, né? Às vezes você já está tentando entrar no mercado nacional, às vezes para você a localização Brasil vai ser mais importante, né? Aquela questão que a gente falou sobre você dá 5 passos em direções diferentes, é melhor você dar 5 passos em uma única direção, que você vai chegar mais longe, né? Então, esse é um dos pontos, né? E, e aí, eu acho que essa pergunta foi respondida, mas eu lembrei quando a gente fica aqui tendo essas lembranças, né? Uma vez eu participei de uma palestra, né, que foi uma chinelada que eu tomei ali, né? Foi um tapa sem as mãos, como você disse ali, que eu tomei, que eu acho que é legal compartilhar com a galera, né? Foi uma palestra que várias pessoas ali de sucesso grandes ali na internet entraram, subiram lá no palco, sabe? Falaram sobre os cases dela, sobre soft skills, ensinaram, aprendi muito, 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 né? Acho que foram uns 4, 5 pessoas convidadas, todas pessoas grandes, né? Bilionário, milionário e etc., pessoas de sucesso, né? Todas essas dicas eles devem ter falado em algum momento que eu dei aqui, mas no final, o último palestrante, eu não lembro exatamente quem era, ele me falou assim, ele falou assim, falou para mim que parece que foi tipo assim, para Ah, mim, né? Mas ele falou como um todo, né? Ele falou assim, gente, agora vocês escutaram aqui várias histórias de sucesso, né, de grandes empresários, de grandes influenciadores, né, e tudo mais. Legal, você vai sair daqui entusiasmado e tudo mais. Você escutou várias histórias de sucesso, mas quando é que você vai começar a escrever a tua? Cara, isso foi tipo assim, um tapa na minha cara, assim, sabe? Porque às vezes a gente vai para os ambientes e tal, se empolga e tudo mais, mas a gente não tem ação, a gente não começa a escrever nossa história de sucesso. E toda história de sucesso começa ali, né, de um início, né? Ninguém faz sucesso do nada, né? Então, assim, às vezes as pessoas elas têm que, tipo assim, escutar esse tipo de conversa e ter esse insight, tipo assim, beleza, ó, tu escutou um monte de coisa legal aqui do Marcos, um monte de coisa legal da Bruna, a Bruna é influenciadora, tá aqui fazendo conteúdo gratuito com autoridade. O Marcos também trouxe vários insights e tudo mais, ele já é um cara especialista também, já tem um certo sucesso na carreira dele. Mas e aí, quando é que tu vai começar a escrever o seu, né? Acho que esse é o ponto. perfeito. Nossa, que pergunta. Foi realmente um tapa sem mão, né? Nossa, eu achei que foi pra Foi mim, assim, tipo a até hoje eu minha não lá. esqueci. Foi tipo isso. Esses são os insights que a gente vai pegando na vida e a gente traz pra dentro quando a gente tá meio desmotivado e tudo mais. Isso vale muito. Com certeza, vale muito, assim, se a gente pudesse, né, oferecer um curso, assim, gratuito sobre esse tipo de coisa para as pessoas, acho que mudaria a vida de muitas pessoas. Assim, obviamente, quem tem interesse, né, em aprender esse tipo de conteúdo, Sim. porque, Eu acho assim, vale que muito a pena. essa conversa que a gente teve aqui, esse bate-papo aqui, se a pessoa ela escutar ali com o objetivo ali, né, de evoluir, cara, isso aqui é tipo uma mentoria que a gente tá discorrendo aqui, né? Coisas que eu falei aqui, eu escutei de mentores, e assim, valores
altíssimos eu paguei, tá? Tipo assim, não foi barato as mentorias que eu tive e tudo mais, né? Graças a Deus eu consegui investir nisso, mas a pessoa que tá aqui do outro lado, ela tá recebendo isso de graça, olha que legal. Tipo Verdade. assim, isso é muito bom. É muito legal essas iniciativas, assim. Eu agradeço demais, Bruna, por você ter me convidado aqui. Estou muito feliz. Eu que agradeço por você ter aceitado, né? A gente tem essa parceria há muito tempo, né? Desde que Nossa, é você mesmo. começou na carreira e a gente se conectou de uma forma. E a gente tem, assim, uns propósitos muito parecidos, né? A gente tem uma vibe muito parecida. Então, Legal. é muito bom compartilhar e, assim, ter pessoas nessa mesma vibe para poder compartilhar esse tipo de coisa. E é o que você Isso é bom. falou. Muito bom. Conteúdo gratuito de qualidade. É difícil, né, ver. Muitas pessoas querem fazer várias coisas, mas pegar conteúdos que realmente têm uma certa relevância para as pessoas é complicado você achar um conteúdo de qualidade como esse. Então, É assim, verdade. poder proporcionar isso e obviamente, seu tempo, nosso, que eu sei que é escasso, gente. Imagina, ele tá com uma filhinha ali, ó, de 7 meses, né? Parou de dar atenção a ela para estar aqui com a gente. Então, assim, isso é muito gratificante. Obrigada mesmo. É isso. Fico E muito a, feliz. a pergunta que todo mundo quer saber, menino, quando que você vai voltar a criar conteúdo do SAP? Porque a gente quer consumir seus conteúdos e, obviamente, se tiver um conteúdo de soft skills, a gente também quer, porque a gente sabe da relevância hoje que o mercado pede, né? E como a gente já bem comentou aqui, que hoje está acima um pouco dos hard skills, a gente ter mais soft skills, porque é o que geralmente gera ali um certo valor para a empresa. Profissionais que tenham essas soft skills. Então, quando que você vai voltar? Cara, Fala. essa é uma pergunta que, tipo, é legal de se fazer, porque quando você se compromete em público, é um desafio a mais, né? Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente está gravando do dia 3/6, né? Eu vou me preparar vamos pegar até uma questão bíblica, né? Como Deus, ele conseguiu, ele fez o plano dele em 7 dias, né? Que seria a Terra aqui. Eu também vou voltar, não quero me comparar, obviamente não, mas eu vou pegar esse insight aí, eu vou usar 7 dias para me preparar, criar conteúdo e voltar agora no dia 10, que é segunda-feira que vem, com uns 200%. Então, assim, eu tenho que fazer tudo que eu vou fazer e o que eu não fiz, eu tenho que recuperar, né? Isso é, tipo assim, é um compromisso que eu tenho que fazer. Então, às vezes as pessoas estão nos 100 por hora, eu tenho que já chegar nos 200 por hora. Então, vou me comprometer, eu vou me preparar durante essa semana. Se eu conseguir antes, eu vou começar antes, né? Eu acho que esse é o ponto. É, você nunca vai se sentir 100% preparado para nada, assim, principalmente quando você está ou numa volta ou num começo, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, o quanto antes eu ver que, tipo assim, meu, isso aqui já vou começar a criar conteúdo, tá? Mas a data limite é dia 10, beleza? É isso. Perfeito, ó, tá Tá combinado. gravado, tá Tá gravado, tá gravado. gravado. A gente vai postar ainda essa semana esse conteúdo, então você está comprometido conosco, que você tem até Caraca, é dia isso, é isso, 10 é isso, é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. E eu acho para que também é um desafio para a galera aí do outro lado. Você também se comprometa com algo. Chega ali para sua parceira ou para seu parceiro e etc. de vida e se compromete com algo. Fala assim: olha, eu vou me comprometer, essa é a data. Tudo tem que ter data, tá? Senão não rola. Por isso que eu falei: ó, até o dia 10 é a data limite. Se eu começar antes, bem, mas até o dia 10 eu tenho que voltar a criar conteúdo. Então, acho que também é um desafio para as outras pessoas. O que que você pode se comprometer a fazer e faça isso de maneira pública, porque aí realmente o buraco fica mais embaixo, né? Não adianta você se prometer para você mesmo, porque você já prometeu muito para você mesmo. Eu mesmo já prometi um monte de coisa na minha cabeça e assim, algumas coisas eu fiz, muitas coisas, né? Mas tem certas coisas que quando a gente promete para a gente mesmo, não rola. Então, eu acho que tem que ser um compromisso público,
né? Mesmo que seja com sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, ou com seus pais, etc. Se compromete. Então, ó, desafio deixado pelo Marcos aí para você que está nos assistindo se comprometer com algo. E é importante ter alguém para repreender ali, para lembrar, É né? Seja legal. namorado, cônjuge ali. Então, se compromete em público, como ele falou, realmente, né? Seja pessoas da família, um primo, uma prima, o cônjuge, o filho, né? Para É, te lembrar, porque é importante que é uma das. A gente fala, isso está até na Bíblia, tá? Que a maior amiga assim da disciplina é a repreensão. Então, quem gosta de ser repreendido, vamos dizer assim, lembrado, cobrado, né, uhum, é uma evolução que o ser humano, né, precisa ter para a sabedoria. é Então, verdade. você tendo uma pessoa ali para estar ali, ó, te lembrando que você precisa melhorar, que você precisa fazer certa coisa, também é algo que te ajuda a É. evoluir, né? A Uma pessoa levantar, que também vai te ajudar a te apoiar, a né? apoiar, Não vai ser exatamente. uma. Se você não quer uma pessoa para ficar apontando o dedo para você, e aí, você não vai fazer, você não conseguiu? Não, você tem que trocar essa ideia e fazer esse comprometimento. E a pessoa do outro lado, ela tem que, tipo assim, ela tem que saber que, tipo assim, ó, estou me comprometendo, mas você está no meu plano também. Se eu me evoluir como pessoa, vai ficar bom para a pessoa que também está do meu lado, né? Esse é o contexto, né? Então a pessoa tem que estar ali para te apoiar, né? Vai dar uns puxãozinhos de orelha assim, às vezes, vai falar assim, poxa, amor, né? Vamos lá e tal, não desiste não, você consegue e tal. Esse é um apoio positivo, né? Exatamente, excelente. E isso faz parte da evolução, né? Do crescimento pessoal. Você ter É alguém ali isso. também para te puxar para a realidade, voltar, quer fazer o que a gente está fazendo aqui, né, É Marcos? isso. É isso. Então, a gente está caminhando aqui para o final, né? A gente passou Nossa, bem, passou rápido, hein? passou muito rápido, viu? Falei pra caramba, meu Deus. Eu sei que você já, assim, ele deu uma aula aqui pra gente. Eu tô assim, ó, de boca aberta, que eu amei demais. É Então, isso. eu sei que ele já falou muita coisa, a gente já aprendeu muita coisa, mas, Marcos, você quer deixar mais algum recado pra galera? Já deixou um desafio aí que eu quero ver, Nossa, é né? mesmo. Um comentário aqui no vídeo para, né, que as pessoas voltem aqui e digam que conseguiram realizar, né, algum desafio que o Marcos deixou ali de É se verdade. comprometer com algo. Ó, se for que legal também. Se for um compromisso que a pessoa ela pode abrir, né? Assim, tem coisas que são nossos planos, né? Os nossos planos Sim, ali, às vezes a gente não divide publicamente. Mas foi algo que você pode dividir publicamente, quando você comentar nesse vídeo, você fala, eu me comprometo a fazer tal, 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 tal. Se for algo isso aí. público que você pode compartilhar. Porque aí a gente vai ler os comentários e vai falar assim, né? E aí você tá mais em público ainda, né? Se é algo que você pode fazer também, né? Eu acho que é legal, né? Bom, sobre o recado, né? A gente tem também uma das coisas que a gente tem proximidade ali, até mesmo é um pouco de essa questão espiritual, né? Principalmente de Deus, né? Então, eu acho que o recado aqui no final, e também pegando aqueles pontos lá que a gente falou também, juntando tudo, né? O ambiente, quando o ambiente ele é um ambiente ruim, acaba sendo contaminado, as pessoas acabam falando muito mal umas das outras hoje em dia. Isso desde sempre, né? Fofoca sempre teve e tal e tudo mais. Só deve ser uma das coisas mais antigas do mundo, né? Então, o recado que eu quero deixar é que para você que está aí do outro lado, né? Fale muito de Deus, pouco de si e nada dos outros. Eu acho que se você seguir essa receitinha de bolo, cara, a tua vida vai andar de uma forma muito mais leve, né? Muito mais fluida. Eu acho que é isso. Recado dado. Realmente concordo super. Falar mais de Deus, pouco da gente, né? E sempre evoluir, né? Que é o que quem tá aqui hoje, com certeza eu acredito que tenha evoluído um pouquinho com os insights que você deu, com os aprendizados Fico aqui, muito feliz. né? Que assim vão levar para a vida, acredito eu.
E queria te agradecer imensamente por ter disponibilizado seu tempo. Eu É sei que isso, um maior faz prazer. muita coisa, ele faz muita coisa, gente. E ainda tem uma filhinha, que é a prioridade, né? A filhinha e a esposa também. Sim, E a outra filhinha dele que é é um adolescente. monte de responsabilidade. Então, mais os projetos SAP, ele lidera um time, imagina, ainda faz conteúdo. Então, assim, eu sei que seu tempo é corrido. Eu te agradeço muito, 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 muito por ter parado e ajudado aqui a gente. Eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui, assim, com um outro olhar sobre tudo que a gente falou aqui. E eu tenho certeza que a gente está ajudando e impactando positivamente as vidas aqui que estão nos assistindo. Eu E acho que a ideia é para essa. agradecer, né? Todo mundo que está aqui também, que está assistindo esse vídeo, está consumindo, né? Marcos, brigadão. Que é isso, por nada. Muito feliz aqui. Queria agradecer, além de. Eu fico lisonjeado ali do convite, né? Como você falou sobre o tempo, né? Eu também eu quero agradecer a você, obviamente, pelo convite, né? Assim, foi uma conversa muito fluida. Agradecer também as pessoas que estão assistindo, porque é o tempo delas também que está trazendo para cá. E eu acho que é isso, né? Ah, esqueci também de falar qual que é a minha rede social que eu vou voltar a criar conteúdo, né? Posso? Importante, claro! Então, pessoal, olha, no Instagram ou no LinkedIn, no máximo até dia 10 a gente vai começar a voltar a criar conteúdo, @marcosintech. Então, procurem lá, falem que você assistiu essa live, que aí vai dar mais até mais impulso aí pra gente e tudo mais. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Maravilha, Marcos. Obrigada mais uma vez. E vamos marcar mais conteúdo, porque Vamos, esse com daqui certeza. ficou maravilhoso. Maravilha, fico feliz demais. Até mais, pessoal!